Falando em escola judiciária e eleitoral, eu recebo agora a diretora da EJE, a juíza Érica Paiva. Seja bem-vinda, doutora Érica. Muito obrigada, eu agradeço de plano essa oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho do que faz a EJE, qual é a missão da Escola Judiciária Eleitoral. Nós acabamos de ver uma reportagem em que a Escola Judiciária Eleitoral abriu as portas do tribunal para receber as crianças aqui no prédio. Como surgiu essa ideia? Um dos eixos de trabalho da EJE é a cidadania. E não há como falar em cidadania sem falar em livros, sem falar em conhecimento, sem falar em despertar a curiosidade da criança para o estudo, despertar a curiosidade da criança em viajar através dos livros. E nessa perspectiva, o tribunal se abre para acolher essas crianças e fomentar a leitura. E que outras iniciativas a EJE pretende desenvolver ao longo deste ano nesse sentido? Nessa linha de cidadania, nós temos já o projeto Eleitor do Futuro, que é um projeto já consagrado na Escola Judiciária Eleitoral, que tem atingido uma quantidade muito grande de alunos da rede pública e da rede privada. Nós pretendemos fomentar esse projeto ainda mais. Nós pretendemos dar uma nova cara ao projeto Eleitor do Futuro, para que ele possa trabalhar muito a conscientização sobre a importância do voto e do alistamento e da participação do jovem no cenário político do nosso país, né? Além do projeto Eleitor do Futuro, nós temos no nosso plano de ação o projeto Tribunal Aberto à Comunidade. Como a gente já tinha falado no início, que o tribunal, ele não só vai até a comunidade, apresentar o seu trabalho e esclarecer, trazer um conhecimento sobre as suas atividades e sobre a importância do processo eleitoral, ele também se abre para receber a comunidade, né? E a partir disso, nós estamos instigando todas as zonas e todas as unidades do tribunal a participar conosco, trazendo iniciativas criativas, né, que possam agregar ainda mais a nossa missão. Já tem algumas unidades judiciárias, algumas zonas eleitorais que desenvolvem alguns projetos nesse sentido? Vocês vão fazer um mapeamento dessas iniciativas já individuais? Logo no início, quando eu comecei a trabalhar mais próxima do TRE, eu comecei a perceber que algumas unidades, algumas zonas eleitorais do interior até mais distante, já tinham iniciativas fantásticas de trabalho de cidadania e que essas iniciativas elas não eram reconhecidas pelo tribunal, porque não eram registradas aqui e, portanto, não recebiam a nossa ajuda, né? E com isso, nós pensamos em mapeá-las e, a partir disso, dar a visão institucional para essas iniciativas, além de criar umas outras iniciativas que possam também espelhar essa nossa atividade. Então, seria uma forma de multiplicar as boas práticas que já são desenvolvidas individualmente em algumas zonas eleitorais, multiplicar ela em todo o nosso estado. Exato, porque às vezes a gente tem que pensar um pouquinho fora do nosso eixo, né? E aí, a partir do momento que você instiga que todas as unidades passem a pensar um modelo diferente de participação, um modelo diferente de agregar o trabalho do tribunal à participação da comunidade, você vai ter um universo enorme para ser trabalhado. Além dessa ideia, que outras iniciativas a EJE programou para 2019? Nós temos também o nosso eixo de capacitação, nós temos uma série de projetos para capacitação dos servidores e magistrados, né, tanto na área do processo criminal eleitoral, como do processo civil eleitoral. Nós temos alguns cursos já sendo preparados, não é? E também, como eu já disse no início, todo um alinhamento de trabalho para as eleições de 2020, não é? O tribunal já começa a se movimentar para que o processo eleitoral que acontece em 2020 esteja totalmente preparado, alinhado com seus servidores, com magistrados e com a participação efetiva da comunidade. Foi pensando nisso que a EJE promoveu recentemente um workshop. Sim, precisamos falar sobre segurança no processo eletrônico. A eleição que acontece no Brasil, para que elas tenham a legitimidade maior, ela precisa de participação da comunidade. E participação de que forma?
que a comunidade esteja dentro, vendo como as coisas acontecem. A partir do momento que esse processo é transparente, que as pessoas conhecem a segurança com que esse processo se desenvolve, conhecem o trabalho que é feito aqui, bem antes da data da eleição, porque as pessoas acham que tudo acontece naquele dia, né? Mas que nós já estamos trabalhando isso há muito tempo. A partir do momento que conhece como acontece todo o processo, você agrega a legitimidade e agrega a valorização desse processo, para que as pessoas possam sair de casa para votar com segurança e realmente acreditando naquilo que estão ali para fazer. Nós tivemos no último pleito muitas fake news que colocaram em xeque se era realmente seguro ou não o processo eleitoral. Esse workshop abordou um pouco isso? Claro, porque é conversando e discutindo esse processo eleitoral que eu vou trazer esclarecimento. E a única maneira de barrar uma notícia inverídica é as pessoas tendo conhecimento de como realmente o processo acontece. Esse workshop já foi pensando nas eleições do próximo ano, capacitação de servidores também, e junto ao eleitorado, o que mais pode ser feito no sentido de conscientizar esse eleitor com relação, principalmente a essas eleições municipais que são mais próximas dos eleitores, né? Eles vão escolher vereadores, prefeito, ou seja, eles estão ali próximos dos agentes políticos que vão ser escolhidos. O que é que se tem feito, o que é que se tem pensado nesse sentido? Além do workshop que trabalhou aquelas pessoas que estariam mais próximas do processo eleitoral e que poderiam ser reprodutores da informação, nós também temos que chegar muito próximo da comunidade, em cada uma das unidades onde acontece o processo de votação, especialmente nas eleições municipais, em que é muito próximo o trabalho da zona eleitoral do eleitor, nós precisamos ir até lá e fazer esse trabalho de conscientização na própria unidade, na própria comunidade onde ela está instalada. Além de trabalhar com o eleitor, com os servidores da Justiça Eleitoral, a EJA tem algum projeto voltado para quem pensa em fazer política, como os candidatos, por exemplo? É interessante um projeto que está sendo capitaneado pelo Tribunal Superior Eleitoral, certo? Que foi apresentado no nosso último encontro e que ele vai contar com o apoio de todas as escolas regionais, que chama Governante do Futuro, que é um trabalho que vai ser feito para preparar o candidato para receber, caso eleito, a sua nova missão, a sua nova atividade, conhecendo exatamente como é o seu trabalho, como é a burocracia do dia a dia, seja do executivo, seja do legislativo. Ele já foi montado, mas ele vai começar a ser expandido agora no Brasil inteiro, vai contar com as escolas judiciárias eleitorais. Ou seja, as EJAs, elas não atuam só junto aos servidores, aos magistrados, às pessoas que trabalham no TRE. Ela atua em todas as frentes do cenário eleitoral. Sim, porque cidadania se faz com eleitores e eleitos. Muito obrigada pela sua participação, doutora Érica. É sempre um prazer tê-la aqui. E o Justiça Eleitoral na TV de hoje fica por aqui, mas você já sabe. Quer rever essa ou outras entrevistas e reportagens? É só acessar o nosso canal no YouTube. Aguardo você. Até mais!